E eu quero ler aqui a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 9, versículo 17. Deixa eu ler aqui essa passagem. Ela é muito forte e fala de um pai desesperado com um filho endemoniado. Um filho que estava possesso por demônios. Esse filho aqui, ele espumava pela boca, ficava rígido. E algumas vezes ele tinha se jogado no fogo e na água para se matar. Talvez a situação da tua família não esteja nesse ponto. Talvez Satanás não se manifeste assim no seio da tua família, desta forma como na forma deste menino. Mas ele manifesta-se de muitas outras formas, trazendo desassossego, trazendo vícios sobre teus filhos, trazendo compulsões, depressão, enfim, o que quer que seja. Satanás se utiliza de doenças até para trazer opressão, para trazer morte, para trazer destruição para a tua casa. Eu abri aqui para que os pedidos de oração fossem feitos e muitos pedidos chegaram sobre pessoas que estão aprisionadas pelo vício do álcool, pelas drogas, pela prostituição também. E eu quero conversar com você nesta manhã, minha amada, acerca do que nos diz a palavra de Deus sobre essas batalhas na nossa vida, dentro do nosso lar, que aos nossos olhos nos parecem impossíveis. Talvez esse pai aqui, em Marcos 9, ele olhava para essa situação e também considerava impossível. Mas o Senhor mostrou a ele que tinha solução e eu quero trazer a solução para você nessa manhã. Então fica comigo, porque Deus irá falar ao teu coração e eu peço a Ele que nesse momento você esteja de coração aberto, para que cada palavra que chegue até você na manhã de hoje, ela possa ser guardada e o Senhor possa cada dia mais acrescentar uma porção de fé para você perseverar, para você não desanimar diante dessa batalha que parece impossível. Deixa eu ler aqui, se você quiser acompanhar, Marcos 9, vou ler a partir do versículo de número 17. Olha aqui que passagem tremenda da palavra de Deus. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito imundo, que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, esse espírito o joga no chão. O meu filho espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai responde: desde a infância. Muitas vezes, esse espírito tem lançado o meu menino no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que eu deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente o menino e saiu, e aquele menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Olha aqui a pergunta dos discípulos: por que, Senhor, nós não conseguimos expulsar aqueles espíritos imundos que estavam naquele menino? Ele respondeu, olha a resposta de Jesus: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Eu li Marcos 9:17. Escuta aqui que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Um pai desesperado diante de Jesus, o menino com um problema seríssimo que a medicina não resolvia. O pai do menino vai até os discípulos achando que por serem homens de Deus que acompanhavam a Jesus podiam resolver aquela situação, mas também não resolveram e imaginam que aquilo deixou aquele pai ainda mais atribulado. E o pai vai realmente a quem pode resolver, a Jesus. Conta a história a Jesus. Demonstra a Jesus o seu coração como estava, um coração incrédulo. Diante de tantas dificuldades, obviamente, o pai já havia passado por muitas com aquele menino naquela situação. O coração dele já estava gelado, já estava cansado, já estava desacreditado. E ele não esconde isso do mestre. Ele diz, sim, Jesus, olha, a situação do meu menino é uma situação difícil. Eu creio em ti, mas só que eu tenho negócio lá dentro que eu não creio tanto assim. Então me ajuda a vencer minha incredulidade. Aleluia. Aleluia. E Jesus faz o milagre. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Você já olhou para algum problema na sua vida? Não deixa o inimigo te distrair, não. Que Deus quer falar com você essa manhã. Você já perguntou a você mesmo porque tem alguns problemas na sua vida que não mudam? Por mais que você ore? Você olha para aquele problema, parece que aquele problema é uma montanha que você nunca vai conseguir remover. Eu quero te mostrar hoje na Bíblia que existem lutas que só podem e só serão vencidas quando você se colocar diante do Mestre e seguir a orientação dele acerca do jejum e da oração. Tem coisas que você não vai vencer pedindo oração apenas aqui na Rádio Novas de Paz. É um passo, faz parte do processo, mas você não vai vencer só colocando aqui o seu nome. Tem lutas que você não vai vencer apenas colocando aquele bilhetinho lá no caderninho do ciclo de oração. Tem coisas que você não vai vencer apenas pedindo oração à sua dirigente. Tem coisas que você não vai vencer dormindo esse sono espiritual que você está dormindo. Aleluia. Jesus, ele fala, olha, você precisa despertar. Você precisa despertar. Por que que alguns milagres não acontecem na minha vida, irmã Clarissa? Por que tem certas batalhas espirituais que parecem ser tão grandes? Aí Jesus diz assim, olha, essa casta, essa situação é só com oração e com Jesus. Nem todo demônio, nem toda situação tem coisas, amado, escuta aqui o que eu vou dizer agora, que isso pode despertar você para algo grande. Escuta aqui. Tem coisas na tua vida que você não percebeu ainda que são ações demoníacas. Você tenta resolver com remédio, você tenta resolver conversando aí com as vizinhas, pedindo conselho, nas terapias com psicólogo, você tenta resolver de tantas formas que eu não sei nem citar aqui. Você fica buscando para um lado e para o outro e são coisas que você só vai resolver no mundo espiritual. Então comece a enxergar diferente. Olha, eu preciso que você nesse momento atente aqui ao que eu estou falando. Satanás vai fazer tudo para distrair você. Eu queria também que você pudesse agora, você compartilhasse, manda naquele grupo essa mensagem. Deus fala muito forte ao meu coração nessa manhã. Manda no grupo da família, manda no grupo do teu trabalho, se puder, obviamente. Manda aqui para aquela pessoa que você sabe que está passando por uma luta difícil. Essa pessoa precisa despertar. Despertar porque estamos vivendo dias maus e Satanás, ele é astuto. Eu me lembro, amado, que quando eu era criança, eu via muito isso aqui ainda tem. Satanás, ele se apodera, as pessoas ficam possessas, ficam rígidas, espumam pela boca, a voz muda, o olho fica sem os movimentos estranhos. Enfim, isso aqui acontece muito, mas acontece muito menos do que antes, porque Satanás, ele é inteligentíssimo e ele também evolui. E ele trabalha de uma maneira que muitas vezes nós não percebemos. De maneira sutil, de maneira
que eu não percebo. E nem todo demônio, nem toda ação demoníaca, nem todo demônio, ele sai assim com simples, sai, né? Tem hora que você vai orar, e eu já vi muito isso, no pastor, colocar a mão na cabeça daquela pessoa, expulsar o demônio sair. Mas se a pessoa volta para casa e continua com as velhas práticas, com os mesmos hábitos errados, aqueles demônios vão voltar. E por isso existem lutas espirituais que exigem muito mais do que isso. Então, olha, você quer vencer essa luta espiritual? Talvez você diga, não, irmã Clarissa, ninguém nunca precisou botar a mão na minha cabeça e expulsar demônio, nem na minha, nem na dos meus filhos, e eu não estou falando sobre isso agora. Eu estou falando sobre a maneira sutil do inimigo trabalhar. E essas maneiras são as mais difíceis de serem vencidas, porque nós não conseguimos enxergar. Mas Deus hoje abre os teus olhos nessa manhã. E você vai ver o mundo espiritual com mais lucidez, com mais clareza. Em nome de Jesus eu profetizo sobre tua vida, clareza, para você enxergar o que você não estava enxergando antes. Recebe em nome de Jesus essa palavra profética. Eu profetizo sobre a tua vida, você que me ouve aqui através da Rádio Novas de Paz. Eu profetizo clareza. Eu estou enxergando algo aqui nesta manhã. Deus está falando comigo sobre algo que eu não tinha visto anteriormente. Uma coisa minha, uma coisa íntima. E eu sei que assim como Deus me revela algo nesta manhã sobre mim, por meio desta mensagem, onde talvez você que me ouve pensa assim, Deus está usando a irmã Clarissa para os irmãos. Não, você não imagina, Deus usa aqui a gente para a gente mesmo. Não acontece comigo, acontece com qualquer um dos locutores que chegam diante desse microfone. Da mesma forma que Deus fez comigo aqui nesta manhã, e eu já estou enxergando algo onde Deus me desperta. O Senhor hoje te faz despertar também para algo. Você vai enxergar que ali, aquilo também você só vai vencer com essas ferramentas que Deus te dá. Jejum e oração. Fica comigo até o fim dessa palavra. Nós vamos orar às 9h15. Você vai ter que ficar até o fim da mensagem da oração. Vamos fazer a coisa completa. Aleluia. Diga amém. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse, Jesus. Primeiro eu quero observar aqui por que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios. O pai chegou e procurou os discípulos dizendo, olha, aqui é meu filho, ele tem um problema sério, não é doença, é algo espiritual, ele fica rangindo os dentes, ele fica rígido, ele fica espumando pela boca, ele não é um menino normal. Os discípulos já tinham expulsado demônios, caminhavam com Jesus diariamente, mas naquele momento, eu imagino que os discípulos oraram, e os discípulos oraram e os demônios não saíram. Por quê? Jesus deixa claro lá no versículo 20, ele diz assim, olha, porque a fé que vocês têm é pequena. Primeiro aqui a gente aprende, não basta ter experiência passada com Deus. Se nós não renovarmos a nossa fé diariamente, a gente vai fraquejar diante dos desafios. Você não pode estar pensando que você tem estoque de fé suficiente daqui para frente, não. Você precisa do alimento de hoje. Amada, amado do Senhor Jesus. Eu me lembro que quando aquele povo estava no deserto, caminhando por 40 anos, Deus mandava alimento do céu, era o maná, aquele pãozinho gostoso, quentinho, um docinho que caía do céu todo dia. O povo comia e não guardava. Isso nos traz uma lição. Todo dia eu preciso do meu maná espiritual. Todo dia eu preciso do meu momento com Deus. Se você pensa diferente disso, você precisa repensar aí as suas convicções. Você não pode só viver de testemunho do passado. Você não pode só achar, Clarissa, eu nasci na igreja, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu cantava na mocidade, hoje eu estou mais tranquilo, hoje eu talvez não precise me envolver tanto, já fiz minha parte diante de Deus. Não. Não. Você precisa alimentar sua fé
todos os dias. Eu vejo aqui os discípulos falhando, Jesus apontando e dizendo a ele: olha, vocês precisam crescer em fé. Jesus está dizendo a você na manhã do dia de hoje: toma posse. Ele está dizendo assim: você precisa urgentemente crescer em fé. Você precisa crescer em fé. Se você quer vencer essa batalha que parece impossível, você precisa crescer em fé. Foi o que Jesus disse. E ele diz da mesma forma para mim. No ano de 2025. E para você precisa crescer em fé, senão você não vai vencer essa batalha que parece impossível. Outra coisa, Jesus faz aqui outra observação. Em Marcos, no capítulo 9, versículo de número 29, ele diz assim: essa casta ou essa espécie de demônios, talvez tenha assim na sua Bíblia, só sai com oração e com jejum. Ele não estava dizendo assim: olha, esses demônios aí são muito fortes que... Não. Ele estava dizendo que os discípulos precisavam crescer em fé, precisavam de uma renovação. Ele estava dizendo mais ou menos assim: olha, discípulos, vocês estão fracos espiritualmente. Vocês precisam crescer para vencer as batalhas maiores que virão. E a oração e o jejum são fundamentais nesse processo. Você está entendendo, amada? Por isso nós insistimos aqui nas campanhas. Jejum e oração, essa nova campanha, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, para aquisição e construção do nosso templo. Ela traz exatamente isso, oração. Daqui a pouquinho, 9h15, iremos orar. 9h15 nós iremos orar. Mas você precisa tirar um dia da sua semana para jejuar. Ah, irmã Clarice, é tão difícil. Eu passo um dia tão corrido. Amado do Senhor Jesus. Um dia. E olha, a oração e o jejum, quando você faz, não vai mudar o poder de Deus, não. O poder de Deus continua o mesmo. O poder de Deus é imutável. Isso, quando a gente fala sobre oração e jejum para você, não é para mudar o poder de Deus, não é para mudar as convicções de Deus. É para mudar a sua condição diante de Deus, é para mudar você. Porque a oração nos conecta com Deus e Deus, ele é a fonte de toda a fé. E se você não for buscar fé na fonte, conectado com Ele, a tua fé vai diminuir ao ponto de você não conseguir vencer as batalhas como aconteceu com os discípulos. Diga assim comigo: eu preciso ir à fonte. Diga: eu preciso ir na fonte todo dia. Eu preciso ir na fonte todo dia. Quando você ora, você está indo na fonte da fé e tua fé é acrescentada. Então, além da oração, o jejum, ele mortifica a nossa carne. Ele fortalece o nosso espírito. Você fica mais parecido com Deus, porque você vai ficando menos carnal e mais espiritual. Mais parecido com Jesus todo dia. Você está dizendo assim a sua carne. Quem está me ouvindo, estou colocando o dedo aqui na boca. Simbolizando silêncio, né? Silêncio, carne. Você está dizendo à sua carne que ela não tem poder sobre você. Você precisa se alimentar, sim. Tua carne quer tomar café, quer comer um cuscuz, um pão, e você diz: ó, carne, quem manda aqui sou eu. Eu preciso acrescentar a minha fé. Você fica mais forte para superar os desafios. Você fica mais forte para vencer o pecado. Você fica mais forte para não querer fazer tudo do seu jeito. Aleluia. Você está mudando a sua condição diante de Deus. Então você entendeu? Na oração, você desenvolve intimidade com Deus, você aprende a confiar, você busca fé na fonte. Você vai em Jesus. E no jejum, você silencia a sua carne. Você mortifica.
E aí, amado, amada, é exatamente isso que Jesus quer dizer. Ele diz assim, olha, vocês precisam abrir mão mais do eu. Vocês precisam deixar de lado as suas próprias vontades para se colocar mais à disposição no mundo espiritual. Então é isso, amado. O pai do menino, ele representa cada um de nós. Ele representa eu, ele representa você. Ele chega diante daquela situação tão difícil, como você chega diante de Deus, apresentando uma causa impossível aos olhos humanos, um abacaxi para descascar. Você fica naquela luta, eu tenho fé ou não tenho? Você diz que crê, mas lá no seu íntimo, algumas vezes você duvida. Olha, Deus, ele te compreende. Deixa eu falar aqui uma coisa com você. Deus, ele te compreende. Eu estou aqui falando no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 17, a história de um pai que tinha um filho endemoniado e chega diante de Jesus para curar aquele menino. Só que aí, quando ele conta a história a Jesus, ele começa ali a relembrar todas as situações difíceis que ele já passou, não é assim? Quando nós contamos a nossa história a Jesus, nós relembramos do detalhe. E a gente começa a sentir medo. Meu Deus, será realmente que isso vai acontecer? Meu Deus, mas essa doença eu já fui tantas vezes no médico e o médico disse assim que não tem jeito, que não tem cura. Ah, meu Deus, mas o meu casamento, quantas vezes nós reatamos e quantas vezes nós rompemos? Quantas vezes ele disse que ia melhorar e não melhorou? Ah, Deus, e aquela palavra que ele me disse há 10 anos atrás que eu não consigo esquecer até hoje, quando eu me lembro daquele momento que ele me falou, aquilo me dói tanto. Eu me estremeço por dentro. Ah, Jesus. Não é assim? A gente começa a lembrar. E eu imagino que esse pai aqui contando a história aos discípulos e também a Jesus, ele começou a lembrar das vezes que ele procurou médicos, imagino eu. Das vezes que ele chegou e alguém disse assim, olha, vai naquele médico que aquele médico resolve. Ele tem aquele remédio, ele tem aquele tratamento. Ele é um grande estudioso de causas que parecem impossíveis ao olho humano. Então vai lá e você vai ser curado. Aquele pai foi lá, pegou dinheiro, gastou tudo com aquele médico. Aí aquele médico vai e tenta e o menino continua do mesmo jeito. E eu imagino que aquele pai, naquele momento em que ele contava a Jesus a situação, que ele contava aos discípulos a situação, ele lembrou disso tudo. Das vezes em que o menino se jogou no fogo para se matar e ele teve que pular lá no fogo para salvar o menino. Das vezes que o menino pulou ali num lago, num rio, enfim, onde for. E o pai correu e buscou aquele menino que estava prestes a se afogar. Ah, quantas lutas aquele pai já havia passado. E aí quando Jesus, ele diz assim, você crê que o seu menino pode ser curado? Jesus sabia o que pensava aquele pai. Como ele sabe o que você pensa? Como ele sabe o que eu penso? Mas Jesus queria que aquele pai confirmasse a sua fé, revelasse o que estava no seu coração. Aí aquele homem, ele diz, Jesus, eu creio. Vírgula. Essa vírgula, ela é muito marcante, ela é terrível. É quando você diz assim, Jesus, eu até creio, mas é tão difícil. Jesus, eu até creio, mas ele tem um coração tão duro. Jesus, eu até creio, mas já fazem tantos anos, Jesus. Já faz tanto tempo, Jesus. Dói tanto, meu Deus, dói tanto. Foi mais ou menos assim que aquele pai se comportou e Jesus queria que aquele pai revelasse esse tipo de sentimento. E ele disse, eu creio, mas me ajuda, Jesus, a vencer
a minha incredulidade. Olha ele revelando o coração. Minha amada, deixa eu falar aqui uma coisa para você, meu amado. Não tenha medo de revelar o seu coração para Jesus. Tenha medo de revelar para sua vizinha, que você conta tudo para ela e ela demonstra uma fidelidade mentirosa a você e ela vai sair contando tudo que você contou para ela, para todo mundo. Ela vai expor você, ela vai denegrir seu nome, sua imagem. Tenha muito cuidado em relação a quem você abre seu coração. Tenha medo de abrir seu coração para homens, seres humanos frágeis, fracos, limitados, perversos. Tenha medo disso, mas para Deus não. Abra seu coração, até porque Deus ele sabe o que está lá dentro. Desabafa diante dele, assim como esse pai fez. Diga a Deus, eu não estou conseguindo crer o quanto eu deveria crer. Aumenta a minha fé. Eu creio, Jesus. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Versículo 24 de Marcos 9. Quantas vezes na nossa infância fomos recriminados por conta dos nossos sentimentos? Quem sabe um dia você falou algo para sua mãe, para o seu pai, para uma pessoa, uma figura de autoridade sua. E essa pessoa lhe recriminou. Essa pessoa fez com que você se fechasse. E você se tornou esse ser humano fechado porque você não podia expor seus sentimentos. Você não podia falar das suas fraquezas. Você não podia abrir seu coração. E eu não estou falando que seu pai e sua mãe fez isso por maldade, não. Ou seu professor, sua professora, uma pessoa que exercia alguma autoridade sobre você. E você se tornou essa pessoa que você não consegue colocar para fora o que você sente. Amado, amada, você não precisa continuar sendo assim diante de Deus. Não esconda as suas fragilidades diante de Deus. Confesse a Ele, Deus. Eu olho para essa situação. Quem sabe você é líder. Quem sabe você exerce um cargo na igreja, você é uma figura forte. Ou você pode não exercer cargo nenhum na sua igreja, você tem uma figura de autoridade na sua família, as pessoas olham para você como um símbolo de fé. E você precisa sustentar isso o tempo todo. Eu tenho muita fé, eu sou muito forte. Para que as pessoas não desanimem ao seu redor, isso é comum. Mas olha, abre o teu coração diante de Deus. Você é humano também como qualquer outro. Você também tem falhas. Você também é incrédulo algumas vezes. Aleluia. Não tenha vergonha disso. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vivem de aparências. Tem muita gente que revela uma fé que não existe, sabe? Quem sabe você olha para o seu pastor e você diz assim, nossa, aquele é um verdadeiro homem de Deus, ele não tem medo de nada, a fé dele é tão... Quem sabe você olha para mim? Eu queria ter a fé que a irmã Clarice Testo tem. Eu queria ter a coragem que ela tem. Meu Deus, quantas pessoas dizem isso? E eu olho para mim, eu vejo uma frouxidão terrível. Eu vejo uma falta de fé tremenda muitas vezes diante de algumas dificuldades que eu tenho que vencer. Mas isso é entre eu e Deus. O pai do menino revelou para Jesus e disse, Jesus, eu tenho aqui algo dentro de mim que não me deixa crer como eu gostaria de crer. Amada, amado do Senhor, sabendo Deus o que há no seu coração e que tua fé precisa ser acrescentada no dia de hoje, Ele prepara essa mensagem para você. Ele já deu o caminho e Ele disse, olha, você não vai vencer de outra forma, a não ser por jejum e oração. E Ele disse aqui aos discípulos, olha, lutas desse tipo, batalhas espirituais grandes dessa forma, elas só serão vencidas com jejum e com oração. Não pense que será de outra maneira, amada. Amado, não pense que será de outra maneira. Eu só tenho 1 minuto aqui para nós orarmos e nós já vamos orar. E eu quero trazer aqui para você uma coisa. A palavra de Deus,
Ela é lâmpada para os nossos pés, ela faz brilhar, ela traz luz, ela mostra o caminho. E Jesus aqui na sua palavra, ele mostrou para mim, ele mostrou para você. Que essa batalha você só vai vencer se você agir diferente dos discípulos. Os discípulos precisavam crescer espiritualmente, assim como eu, assim como você. E há um caminho. Há um caminho, é o momento de você decidir se você quer continuar olhando para essa batalha dessa forma, considerando impossível, ou se você quer entrar no caminho do jejum e da oração. E o Senhor te convida hoje. O Senhor te convida, Ele faz esse convite todo especial para mim e Ele faz para você também. Para você deixar de lado essa frieza espiritual, esse desânimo, vivendo a vida que Ele quer que você viva. Você não pode continuar desprezando o que Deus fala ao seu coração. É tempo de trilhar o caminho do jejum e da oração. Eu vejo Jesus agora expulsando esse demônio. Jesus era homem aqui. Homem como eu, como você. Mas ele tinha uma vida consagrada. Ele subia ao monte para orar. Ele jejuava. Ele mortificava a sua carne. E por isso ele vencia essas batalhas impossíveis. E ele disse que essa espécie só saía pela oração e pelo jejum. E é o que o Senhor fala para você nessa manhã. Talvez você esperava uma resposta simples e prática. Talvez você esperava uma oração em que eu fosse orar e dissesse: sai, demônio. Está expulsado todo mal. E a tua vida ali tivesse uma reviravolta. Não. Jesus, ele quer mais de você. Porque ele sabe que se você continuar neste caminho, aqueles demônios que foram expulsos pela oração voltarão. Se você continuar com as mesmas práticas, com os mesmos hábitos. Ele quer que você vá buscar na fonte. Ele quer renovar a tua vida espiritual. E você precisa exercitar a sua fé e eu convido você para a oração agora. Eu quero que você ore comigo em nome de Jesus. Chegamos no momento da oração. Não deixa nada tirar a tua atenção nesse momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus.